A paz do Senhor, seja bem-vindo ao EBD em Foco. Meu nome é Herberson, vou ministrar agora a lição número 3, que traz como título O Despertamento Renova o Altar. Bem, você que está acompanhando aí as nossas aulas sabe que quem está ministrando é o Melquisedeque. O Melquisedeque trabalha no EBD em Foco desde 2016 com o conteúdo da lição de jovens. Então você que acompanha o EBD em Foco já conhece ele, já viu falar do Melquisedeque aqui. E agora, neste trimestre, ele ficou responsável pela lição de adultos, essa lição aqui da revista CPAD. Então, você que está acompanhando sabe que a gente lançou também uma revista própria, que é sobre escatologia. Nesta, eu, Herberson, estou comentando. E essa da CPAD, o Melquisedeque. A gente teve alguns contratempos essa semana, o slide atrasou, o Melquisedeque teve que fazer uma viagem, e eu fiquei na responsabilidade aqui de ministrar esta aula. Bem, a questão toda é que o EBD em Foco preza pela qualidade e também pela consistência, né, de manter o conteúdo toda semana. A gente está aí desde 2016, pela graça de Deus, sem falhar uma semana sequer na aula, né? Se um não pode ministrar, o outro vai lá e ministra, um substitui o outro, mas a gente sempre está aqui postando este conteúdo toda semana para você que é professor da EBD e quer ministrar uma aula de excelência, possa aprender mais sobre o assunto e chegar bem preparado lá na sua classe. Então vamos lá, né? Sem mais delongas, vamos aqui começar aqui a nossa aula. E só para esclarecer, né, é importante a gente contextualizar o conteúdo. Então a gente está aí, já foi lição 1, lição 2, é importante trazer esse contexto histórico, a gente vai falar bastante dele aqui nessa aula. Tá? Então é importante você assistir às aulas anteriores, caso você não tenha assistido. De qualquer forma, se você quiser assistir essa mesma aula com a ministração do Melquisedeque, assista a aula em áudio que tem no site do EBD em Foco, porque o Melqui, ele antes de viajar, ele gravou a aula em áudio, tá? E com o estudo que ele fez, gravou a aula em áudio, e eu fiquei responsável pela aula em vídeo. Então você pode acessar ebdemfoco.com e ouvir o áudio do Melquisedeque, que ele vai fazer uma abordagem diferente da minha, né? Eu ouvi a aula dele, mas não vou fazer uma aula igual a dele. Cada um vai ter uma abordagem diferenciada. Tem mesmo essa aqui, a gente vai seguir o slide e tal, é um pouco diferente. Então acesse ebdemfoco.com para ouvir a aula do Melquisedeque. E temos também o subsídio em PDF que o Vitor escreveu, né, um outro colaborador do EBD em Foco, excelente, você pode baixar, já que essa revista não tem livro de apoio, a gente está aí produzindo esse subsídio em PDF, que é excelente para você se preparar melhor, né, além dos slides em PowerPoint, e que você encontra também no site do EBD em Foco e cursos de capacitação. Então acesse lá ebdemfoco.com. Texto áureo, vamos lá, o nosso texto áureo diz assim: Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele, e preparou o altar do Senhor que estava quebrado. 1 Reis 18:30, né? O primeiro livro de Reis, melhor dizendo, né? 1 Reis 18:30. Aqui alguém pode se questionar, mas o que tem a ver Reis, a história de Elias, com Esdras? Porque a gente está estudando Esdras, né? Então a gente está comentando Esdras. A gente está falando de altar, essa aula vai falar de altar. Então vale ressaltar que não é somente em Esdras que vai falar de construção de altar, mas outras passagens bíblicas vai mostrar a importância do altar, de restaurar o altar quebrado para, né, restaurar também a adoração a Deus, né, e ter um avivamento. Então a gente vai falar de Elias nesta aula também. Verdade prática, Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. Bem, a passagem que a gente vai estudar é Êxodo 3, 2 a 5 e 10 a 13. É muito importante você ler esse livro, tá? Alguns falam Esdras, outros falam Esdras, mas tanto faz, a pronúncia não tem muita diferença aí. Mas é importante você ler este livro, entender o seu contexto. Na semana passada, na lição 2, o subsídio em PDF ele não foi produzido pelo Vitor, foi eu que escrevi, e eu escrevi no formato de sermão. Você baixa ele também no site do EBD em Foco, né? Se você entrar lá, subsídio em PDF, você vai ver que tem lá um contexto histórico para você entender o que estava se passando aqui. Então é muito importante você entender o contexto histórico dessa passagem para compreender ela por completo. Então acesse lá ebdemfoco.com para você entender este contexto. Então vamos lá, vamos para a nossa introdução aqui. Nesta lição, iremos meditar sobre um fato que caracteriza o verdadeiro despertamento, né? Então, o que é o verdadeiro despertamento, né? Trata-se da necessidade
que os homens passam a sentir de chegarem mais perto do altar de Deus, a fim de estarem cada vez mais perto de Deus. Então, quando a gente fala de despertamento, avivamento, a gente pode falar assim de algo individual. Eu estou avivado, né? Eu orei, eu busquei a Deus, eu estou avivado. Mas o avivamento, o despertamento, ele também é algo coletivo. Geralmente, destaca-se na história da humanidade vários avivamentos. Na Bíblia a gente tem alguns avivamentos. Nesse caso aqui de Esdras, dessa passagem de Esdras, é um avivamento, porque o povo volta do exílio e restaura o culto a Deus. E no decorrer da história, Deus levantou vários homens em vários países para trazer um renovo espiritual, né, fazer com que o povo se sentisse mais próximo de Deus, buscar mais a Deus. E isso acontece de forma coletiva, quando um grupo de pessoas resolve buscar e dedicar-se a estar na presença de Deus. Isso é muito importante. Então, renovação do altar, estar perto do altar. Então a gente vai falar dessa passagem aqui que fala de avivamento para aquela época, mas que tem muitas aplicações para os dias de hoje. O despertamento conduz o homem ao altar. Tópico 1. Os judeus sentiam a necessidade do acesso a Deus que o altar lhes proporcionava. O que acontece? O povo estava o quê? No exílio. Foram levados para a Babilônia, lá pelo rei Nabucodonosor. 70 anos depois, saiu o decreto de Ciro, permitindo que o povo retornasse para Jerusalém, para ali reconstruir o templo, reconstruir a cidade, os muros da cidade. Então, o primeiro retorno acontece aí com Zorobabel para a reconstrução do templo. Então, este primeiro retorno tem essa intenção. Tá? Então, eles querem voltar para restaurar ali a adoração a Deus, porque lá na Babilônia, onde eles estavam, não tinha o templo, não tinha altar, e eles não podiam reconstruir lá, não fazia sentido. A cidade que eles tinham que reconstruir tudo era Jerusalém. O propósito que traziam no coração ao retornar do cativeiro precisava ser muito firme, porque estavam rodeados de inimigos cruéis. Então, quando o povo volta para Jerusalém, eles chegam lá na região, eles começam assim a sofrer algumas perseguições. A Bíblia diz o seguinte: o terror estava sobre eles por causa dos povos da terra. Esdras 3:3. É assim, Israel tinha muitos inimigos, tá? O povo ali em volta, ao redor de Israel, né? Principalmente também os samaritanos, que já estavam se desenvolvendo ali no Reino do Norte. Esse povo, quando eles foram levados para o cativeiro, começou a crescer e meio que dominar ali na região, apesar de que fazia parte ainda do Império Babilônico e depois do Império Persa, né? Mais na frente, o Império Medo-Persa do rei Ciro. E, enfim, né? Apesar de estarem sob o domínio do rei Ciro, aquela região da Judéia tinha vários povos ali que estavam meio que perseguindo as pessoas de Jerusalém, os judeus, melhor dizendo. Por isso mesmo, o povo sentia que precisava do acesso a Deus através do altar. Então, como que eles imaginaram assim que iam resolver o problema da perseguição? Buscando a Deus. Então, assim, diante da perseguição, diante da dificuldade, diante de tudo aquilo que eles estavam vivendo, estavam voltando do exílio, não voltou todo o povo, voltou somente uma parte. Eles chegam na região e eles param para pensar: o que a gente precisa fazer primeiro? A primeira coisa que a gente precisa fazer: construir o altar. Era isso que veio na mente do povo. Eles saíram lá da região da Babilônia para Jerusalém, retornando para a terra deles, a terra prometida, a terra que Deus abençoava, com a intenção de voltar a adorar a Deus na renovação espiritual. Este será o holocausto contínuo. Êxodo 29:43 vai falar isso aí. É contínuo, não pode cessar, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Então o altar tinha uma importância muito grande, porque quando eles realizavam sacrifícios sobre o altar, ali eles estavam consagrando a vida a Deus e eles falavam com Deus. Os judeus agora almejavam estas bênçãos através do altar. Tópico 1.2. Todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Temos na Bíblia vários exemplos disto. Vejamos quais são os exemplos que a gente tem na Bíblia. No tempo do profeta Elias, nos dias do rei Acabe, a gente viu essa situação, que Elias confrontou
os profetas de Baal, e a primeira coisa que ele fez foi o quê? Reparar o altar que estava quebrado. Então Elias teve essa ideia, essa intenção de restaurar o altar, porque ele sabia que Deus só ia responder suas orações, Deus só ia mandar fogo do céu se o altar tivesse sido restaurado. Depois sacrificou sobre ele e orou a Deus, e o fogo, no caso, desceu, e o povo exclamou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então ocorreu que um despertamento quando consertou o altar. Outro exemplo, quando o piedoso rei Ezequias assumiu o trono de Judá. Já no primeiro ano do seu reinado, ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Então ele já começou restaurando ali a casa do Senhor, mandou purificar o templo e tirar fora toda a imundícia, tudo aquilo que estava relacionado à idolatria do rei anterior a ele. Purificou o altar, e que, no caso, o rei anterior havia substituído por um outro altar, um modelo diferente. Quando Deus chama Moisés, lá no Monte Sinai, lá atrás, e apresenta a planta do tabernáculo, Deus mostra detalhes do altar, da pia, de todos os utensílios do tabernáculo. Então, quando Salomão constrói o templo, Salomão pega toda a descrição dos utensílios, dos objetos, e constrói tudo baseado no que Deus ensinou, do que Deus mandou, na planta que Deus deu, no projeto de Deus. E o rei Acais fez algo diferente, fez um altar com outro modelo. E aí, quando o rei Ezequias assume o poder, ele vai lá e resolve fazer como Deus mandou. Ele destrói aquilo que Acais fez e resolve fazer um altar correto, da maneira que Deus mandou fazer. Então, quando os sacerdotes sacrificavam sobre o altar santificado, começou um novo cântico na casa de Deus. O despertamento levou à separação do altar. Nesse caso aqui, a gente vê mais um exemplo de uma restauração espiritual na nação de Israel, que começou pela restauração do altar. Quando os judeus voltaram do cativeiro, que é o caso que a gente está estudando agora, eles construíram o altar sobre as suas antigas bases, de como manda a lei. E a partir daí eles sacrificaram holocaustos ao Senhor. Então o altar foi construído para o quê? Voltar-se à adoração a Deus. A alegria foi grande entre os judeus, pois podiam de novo sacrificar a Deus e celebrar a festa dos tabernáculos. Se você ler a passagem de Êxodo, vai falar da festa dos tabernáculos, eles vão voltar à adoração. O culto a Deus havia recomeçado. Então, se você for observar o contexto que eles viviam lá na Babilônia, eles não tinham lá um altar para sacrificar, eles não tinham templo para adorar, eles não tinham nada disso, não tinham sacerdotes, não tinham reis. Agora, quando eles retornam para Jerusalém, ainda não é uma restauração completa, porque eles não podem ter um rei lá, mas eles têm o quê? Sacerdotes. Agora eles voltam à questão dos sacerdotes, eles voltam à adoração, reconstroem o altar, e isso vai acontecendo aos poucos. A reconstrução da sociedade na Jerusalém, aqui, quando eles voltam do exílio, começa com a construção do altar para restaurar todas as coisas. Então, quando a gente fala de altar aqui, no Antigo Testamento, a gente tem aí o quê? Um lugar físico, um local onde a adoração acontece. No entanto, quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vê algo superior. Primeiro, tudo se cumpre em Cristo. Segundo, a adoração não tem mais um local específico. Quando Jesus encontra com a mulher samaritana, Senhor, onde eu adoro? É em Jerusalém? Onde é? Aí Jesus fala assim, olha, o Pai está procurando verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Então, um local não é mais necessário. Então, passou essa época aí do local. Então, não tem mais. E, em terceiro lugar, a gente pode falar também do apóstolo Paulo, escrevendo ali aos Romanos, capítulo 12, fala para nós oferecermos o nosso corpo em sacrifício vivo a Deus. Então, o altar hoje é a nossa vida santificada a Deus. A nossa vida de santidade, buscando a Deus, estando na presença de Deus, abandonando o pecado e orando, jejuando, lendo a palavra. Isso é colocar a vida no altar. A gente tem que olhar agora para a aplicação nos dias de hoje. Então, se nós quisermos fazer a vontade de Deus, se nós quisermos
receber as bênçãos de Deus, a gente tem que fazer o quê? Restaurar o altar, restaurar a nossa própria vida, porque é nossa vida que nós vamos colocar como sacrifício vivo diante de Deus. Tópico 2. Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. No Antigo Testamento, o altar era o ponto central do culto a Deus. No tempo do Novo Testamento, o sacrifício de Jesus no Gólgota é o grande acontecimento para o qual o altar apontava profeticamente. Então, o que acontecia no altar? Acontecia um sacrifício de animais. Dentre os vários sacrifícios que aconteciam, uns eram para perdão de pecados. O que acontece hoje? Nós não precisamos mais ir lá no templo, no altar, oferecer um sacrifício de um animal, porque Cristo já foi o nosso sacrifício. Ele morreu por nós ali na cruz do Calvário. Então é o grande acontecimento. Todo sacrifício que acontecia lá no Antigo Testamento sobre aquele altar apontava para o sacrifício de Cristo. Era somente uma sombra, apontava para algo maior. Então Jesus, ele é o nosso sacrifício. Temos que olhar para Cristo, olhar para Ele, para o sacrifício que Ele fez, para que nós possamos obter perdão dos pecados. Paulo escreveu à igreja em Corinto: primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 3. Então Jesus foi que morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. Ele escreveu ainda, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. 1 Coríntios 2:2. Lá mais na frente, Colossenses 1:17, todas as coisas subsistem por ele e para que em tudo Jesus tenha preeminência. Colossenses 1:18. 1 Pedro 2:7, para vós, os que crerdes, é preciosa a pedra principal da esquina. Tudo isso porque Jesus, pela sua morte expiatória, ganhou a redenção para todo o mundo. Dentre várias passagens bíblicas, nós podemos observar aqui algumas que mostram que Jesus é a pedra fundamental, a pedra de esquina, onde tudo vai ser baseado nele. Ele é o dono de tudo, ele é dono de todo o conhecimento, todas as coisas subsistem por ele tem preeminência em tudo. Então nós temos que confiar em Cristo. Tudo gira em torno de Cristo. Não tem mais hoje um local sagrado para adoração. Não tem mais hoje um altar. Na igreja, às vezes, o púlpito, muita gente fala ali é o altar de Deus, é um lugar sagrado. Olha, apesar de ser um lugar de nós respeitarmos e termos reverência, a gente não pode entender isso como um lugar sagrado da mesma forma que era no Antigo Testamento. Porque o culto do cristão tem que ser no dia a dia, no cotidiano. Não é somente na igreja, não é somente no púlpito. O crente tem que adorar a Deus o tempo todo, em todas as situações da vida. A adoração a Deus na nova aliança não se restringe a um local. A gente tem que o quê? Olhar para Cristo, Ele está na nossa vida, Ele está no nosso coração. Tá? Então, santificar o altar é santificar a nossa própria vida. Vamos lá, continuando aqui. Toda a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Jesus. O Pai Celestial, vamos lá. Antes da fundação do mundo, o Pai planejou a obra redentora com o sacrifício de seu Filho. O sacrifício de Cristo não foi algo improvisado, não foi um remendo na história. O sacrifício de Cristo foi algo planejado pelo Pai desde a fundação do mundo. Aqui a gente tem a passagem que diz o seguinte: na consumação dos séculos, enviou o seu Filho. Então, Cristo já está lá na cruz do Calvário desde a fundação do mundo. O Pai participou diretamente do drama do Gólgota. Então, está envolvido ali no sacrifício de Cristo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cristo, o Filho de Deus. A gente viu o Pai, agora o Filho. Ele entregou-se a si mesmo em oferta e sacrifício. A gente tem algumas passagens que vão confirmar isso aí, Efésios 5:2, Hebreus 9:14. Vai mostrar que Jesus, ele entregou a si mesmo como sacrifício pelos nossos pecados. E levou os nossos pecados sobre o madeiro e padeceu para levar-nos a Deus. Então o sacrifício de Cristo assume um papel muito grande no Novo Testamento, porque sem ele nada vale. Sem o sacrifício de Cristo, nem salvação no Antigo Testamento acontece.
Tá? Então, os salvos do Antigo Testamento, eles foram salvos também pelo sacrifício de Cristo. Eles acreditavam no Messias que um dia viria. E hoje nós acreditamos no Messias que já veio. O Espírito Santo também atua na salvação. Ajudou o Filho a vencer todos os obstáculos que se levantaram contra ele até chegar à cruz. Foi pelo Espírito Eterno que Jesus se ofereceu a si, como imaculado, a si mesmo, imaculado a Deus. Então, o Espírito Santo também está ativo na obra da redenção. Então, Pai, Filho e Espírito Santo ativos, agindo conjuntamente na obra da redenção. Próximo tópico. O Espírito Santo quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota. O Espírito Santo quer iluminar o entendimento dos homens para esta grande realidade. Hebreus 10:32 fala: depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Então, quem vai abrir o entendimento do homem para que ele possa compreender a obra de Cristo? O Espírito Santo. Tá? Não tem outra forma, não tem técnica de persuasão, não tem conhecimento, não tem nada que possa abrir o coração do homem que não seja o Espírito Santo agindo. O Espírito, ele revela, iluminando os olhos do nosso entendimento para que saibamos a grandeza de seu poder sobre nós, que manifestou em Cristo ressuscitando-o dos mortos. Então o Espírito Santo, ele revela que Cristo morreu e ressuscitou dos mortos para perdoar os nossos pecados. Vale ressaltar que não é somente a morte de Cristo que age para a nossa redenção, mas também a ressurreição de Cristo. Se a gente for levar ao pé da letra, na verdade é o nascimento, vida, morte, ressurreição e ascensão e glorificação de Cristo que contribui para a nossa salvação. Todos esses passos são importantes, fazem parte do plano de salvação. Cristo nasceu por nós, viveu por nós, morreu por nós, ressuscitou por nós e hoje ele foi glorificado e está intercedendo por nós lá dos céus. O sacrifício de Cristo já foi de uma vez por todas, ele não continua ali oferecendo sacrifícios por nós. Ele já ofereceu sacrifício, mas ele continua intercedendo por nós, porque somente é por ele que nós alcançamos a salvação. O Espírito Santo revelou a Pedro que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Pedro recebe esta revelação diretamente dos céus. O Espírito Santo que revela a ele quem é Cristo. Quando Jesus pergunta: o que dizeis que eu sou? E Pedro fala: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. O Espírito ensina as profundidades do vitupério da cruz. Quando Jesus, na estrada de Emaús, explicava aos seus discípulos o que as Escrituras escreveram, acho que está um pouco errado isso aqui, né? O que as Escrituras escreveram sobre a sua morte, os corações deles ardiam. Talvez seria assim: o que as Escrituras expõem, sobre a sua morte. Porque a gente pega diretamente da revista e acaba tendo algum errinho na revista. Mas cabe melhor aqui assim, o que as Escrituras expõem sobre sua morte. Os corações deles o quê? Ardiam. Por quê? Porque ele estava o Espírito Santo ensinando, abrindo os corações para que eles pudessem entender mais sobre a morte de Cristo. O Espírito explica o verdadeiro significado da morte de Jesus na cruz, sobre o infinito alcance do brado: está consumado. Deus confirmou esta palavra de seu Filho, fazendo rasgar o véu do alto a baixo. Então o véu que fazia a separação do Santo dos Santos com o lugar santo foi rasgado de alto a baixo. Isso por quê? Porque não tem mais separação. Está tudo consumado, não tem mais sacrifícios a serem realizados. O único sacrifício verdadeiro foi realizado, mostrando à humanidade que de um novo caminho, a humanidade um novo caminho, que havia sido possível pelo véu, isto é, pela carne de Jesus. Basta ler Hebreus 10, 19 e 20, que vai fazer essa referência aí, do véu com a carne de Cristo. Por meio desta vitória, os principados e potestades satânicos foram despojados e Jesus triunfou sobre ele na cruz. Então a gente observa que Jesus vence na cruz. Muitos pensam que ele foi derrotado na cruz. Muitos pensam que ele venceu, Satanás venceu ele na cruz. Mas é o contrário. Jesus venceu Satanás na cruz. Jesus conquistou a nossa vitória na cruz. Jesus conquistou a nossa salvação na cruz. Então, na cruz é que nós observamos Jesus vencendo sobre toda potestade, todo mal, todo inimigo, tudo que é contrário à obra de Deus. Jesus vence na cruz. Por isso temos nele que vitória.
Nós vencemos em Cristo, pela fé em Jesus Cristo, podemos vencer o mundo. Então nós vencemos o mundo, vencemos o pecado pela fé em Cristo. Por causa do brado está consumado, a justiça de Cristo agora é oferecida gratuitamente àqueles que creem em Jesus. Como que eu faço para ser justificado? Ou seja, como que eu faço para que Deus me veja como uma pessoa justa, alguém sem pecado, crendo em Cristo como Salvador? A justificação é somente pela fé em Jesus Cristo. Então, quando nós cremos em Cristo, quando nós depositamos a confiança da salvação em Cristo, nós somos justificados dos nossos pecados. A justiça de Cristo, que é totalmente gratuita, é imputada em nós. E nós, a partir somente pela fé, é que isso vai acontecer. O Espírito penetra todas as coisas. Vamos lá, continuando sobre o Espírito. A luz da glória de Cristo, revelada na cruz, é uma luz que tudo manifesta. Tá? A luz de Cristo, ela vai brilhar na escuridão deste mundo. Quando esta luz ilumina o painel da nossa consciência, como aconteceu com o profeta Isaías, sentimos o grande peso dos nossos pecados. Então, Isaías, quando ali Deus se revelou a ele percebeu, ele entendeu, né, que ele era um pecador. Então, o primeiro passo para nós estarmos diante de Deus é entendermos a nossa situação de pecadores, carentes da misericórdia de Deus. Então, Isaías ele reconheceu, e todo cristão vai reconhecer, porque é o Espírito Santo que vai iluminar. E pelo Espírito somos despertados e levados ao arrependimento. Então, como é que alguém se arrepende dos seus pecados? Porque o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Isso vai gerar no coração do homem arrependimento. Encerramos o tópico 2, falamos aí um pouco mais da nova aliança, do sacrifício de Cristo, da ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no sacrifício de Cristo. Agora vamos para o tópico 3, cuidado com as imitações. Alguns dizem que nem todos os despertamentos de hoje têm as características que são mencionadas nesta lição. O que acontece é o seguinte, que tem ensinamentos errados sobre avivamento. Quando a gente fala de avivamento, despertamento, tem muita coisa errada por aí, né? Concordamos plenamente com isso. Por quê? Já no tempo dos apóstolos, havia movimentos que realmente tinham alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humilde e em disciplina no corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Colossenses 2:23. Então, as inovações no meio cristão, evangélico, né, de avivamentos que tem por aí, essas inovações, elas vêm desde a igreja primitiva. O apóstolo Paulo já estava combatendo esse tipo de inovação. Né? Também em nossos dias aparecem movimentos que são imitações baratas do verdadeiro despertamento. Então, os movimentos que a gente vai observar nos dias de hoje são coisas absurdas, coisas realmente absurdas, que não fazem o menor sentido, que não tem nada a ver com o evangelho. Né? Pode-se dizer que nem sequer é uma imitação, é algo totalmente forjado, né, para enganar aqueles que não conhecem as Escrituras. Muitos desses movimentos empregam técnicas avançadas de dominações psicológicas. Então tem isso também. Tem pessoas que são realmente mal intencionadas, que querem ganhar dinheiro com isso, e aí aprendem técnicas de hipnotização, dentre outras coisas, para dizer que é o poder de Deus. Estes avivalistas ou especialistas, entre aspas, né, sabem com suas técnicas dominar o auditório e podem fazer o público rir, chorar, jubilar, pular, bater palmas, etc. Então, só porque chega um pregador, alguém que diz que é avivalista e faz um monte de movimento, não significa que isso é verdadeiro. Sabem até imitar o batismo no Espírito Santo, ensinando o povo a falar em línguas. Tem isso também, o cara fala em línguas no púlpito, e aí muita gente já começa a achar que aquilo é o poder de Deus. Temos que ter muito cuidado, principalmente quando se fala de línguas estranhas, que línguas estranhas é para edificação própria, edificação de si mesmo. Alguém chegar no púlpito e ficar falando línguas no microfone, do meu ponto de vista, é inútil. Tá? Não serve de nada. Não estou dizendo que o Espírito Santo não pode usar. O Espírito Santo pode sim usar a pessoa para falar em línguas no púlpito. Mas eu já vi muitos pregadores, quando o Espírito Santo usa ele em línguas, ele tira o microfone e fala sem ninguém ouvir ali, fala sozinho. Porque ele sabe que aquela língua ali, ninguém vai entender. Tá? Então, se ele fala em línguas estranhas, o Espírito Santo usa em línguas, é inútil para a igreja, é para a edificação própria. Agora, se tem interpretação, se tem alguém para interpretar, ou se ele mesmo interpreta,
aí é outra história, tá? Porque tem uma revelação de Deus para a igreja. Mas a gente observa o seguinte, que se o pregador que tem ali o compromisso de pregar a palavra de Deus, ele vai pregar a palavra de Deus. Então tem muitos que falam em línguas porque eles querem reivindicar para si a autoridade espiritual. Porque quando o povo vê ele falando em línguas, aí fala, nossa, o Espírito Santo está com ele, o Espírito de Deus está com ele, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Já começa a achar pelo fato da pessoa falar em línguas no púlpito. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes são imitações, não tem nada de línguas estranhas dada pelo Espírito Santo. São, porém, experiências sem nenhum poder e sem a menor reverência. Então são pessoas que não têm compromisso com Deus e que ficam imitando as coisas de Deus para ganhar o púlpito, né? Ganhar o público, melhor dizendo. Uma de nossas igrejas sentiu-se obrigada a orientar os irmãos acerca de um movimento que faz em suas reuniões shows com apresentações de cantores evangélicos. Tá? Então, vale ressaltar o seguinte, que essa revista ela foi escrita em 1993. De lá para cá, passou muita coisa, mudou muita coisa. Tá? Então, são o quê? 27 anos, né? 1993 para 2020, 27 anos. Muita coisa mudou. E as coisas pioraram. Se em 93 já tinha isso, imagina nos dias de hoje. Hoje é que tem mesmo. Esses shows dominam aplausos, vaias, gritos, assobios, bebidas alcoólicas, jovens dançando e se requebrando, de modo até mesmo sensual, enquanto os hinos estão sendo entoados. Infelizmente, isso sempre existiu. Isso não é coisa dos dias de hoje. Inovações de avivamento ou fazer shows na igreja, de tal forma que ali não tem nada que agrada a Deus, até bebida alcoólica acontece, enfim, cada coisa sensualizando. Então tudo isso pode mostrar que aquilo ali não tem nada de Deus, não é do Espírito Santo. Esse tipo de imitação pode fazer com que a glória de Deus se afaste. A igreja que adere a esse tipo de movimento, ela não está fazendo a vontade de Deus. Todo movimento feito sem que o Espírito Santo esteja na direção não pode prosperar. Mas prospera, a igreja está crescendo, está aumentando. Prospera talvez assim, em quantidade de pessoas, mas na vida espiritual, porque quando a gente fala da prosperidade de um movimento de avivamento, a gente está falando de mudança de vida, de transformação, de salvação, de pessoas saírem de lá da igreja com vontade de evangelizar, de viver uma vida de santidade, de dar exemplo na sociedade. É isso que é o verdadeiro avivamento. Então, quando a gente fala que um avivamento prosperou, é porque a gente vê transformação e mudança na vida da pessoa, na igreja como um todo e na sociedade. Então, o avivamento ele atinge todos esses aspectos. Então, ele muda tudo. Agora, se tem uma igreja que está fazendo movimento, que não está vendo essas transformações, que não tem almas se salvando, pessoas mudando de vida, a sociedade não está sendo impactada de forma positiva, não é um avivamento de Deus. É como uma tartaruga deitada de costas, movimenta os pés, mas fica no mesmo lugar. Na verdade, uma tartaruga andando já é algo realmente que não vai para frente, vai muito devagar. Agora ela de costas é pior ainda, ela mexe os pés, mas ela não consegue nem sequer se virar, ela não tem a capacidade de se virar. O movimento, esse tipo de movimento não vai para frente, não prospera. Mantenhamos o Espírito Santo na direção, Deus no controle da nossa vida. Então veremos cumprir-se a palavra que diz, vão indo de força em força. Salmo 84, 7. Glória a Jesus. Então o que a gente tem aqui é que todo movimento, todo avivamento espiritual que acontece no meio da igreja tem que começar pelo altar. A gente começou falando de altar, falando do povo que saiu do exílio, voltou para Jerusalém, foi que reconstruiu o altar, aconteceu uma renovação espiritual na vida dos judeus ali, quando eles voltam para Jerusalém, eles começam a reconstrução do altar, depois do templo, depois dos muros, então tem toda uma renovação espiritual, isso começa com vida no altar, e trazendo para nós, para os dias de hoje,
Se nós quisermos ter um verdadeiro avivamento, nós temos que buscar a palavra de Deus, temos que ler a palavra de Deus, temos que orar, temos que jejuar, temos que buscar realmente a presença de Deus. Não buscar esse tipo de movimento de avivamento que acontece em algumas igrejas, que não traz transformação de vida, que é só um pula-pula, é só gente caindo para cá, caindo para lá, mas depois a gente não vê mudança, não vê transformação, não vê amor a Cristo, não vê amor à pregação do Evangelho. Está errado isso aí. Tá? Não é avivamento. Avivamento de verdade é quando traz transformação de vida. E nós estamos precisando de um avivamento. A igreja de hoje precisa de um avivamento. Você que é professor da EBD, convoque os seus alunos para orar, para ler a Bíblia, para buscar estar mais na presença de Deus, para fazer a obra de Deus, evangelizar, fazer obra social. Enfim, a igreja ela tem muitas atividades que podem ser realizadas em todas as épocas. Nessa época de pandemia também, os crentes podem sim fazer a diferença em várias áreas da sociedade. Então, nós temos que trazer um verdadeiro avivamento. Se você estudar os avivamentos que aconteceram em toda a história da humanidade, a gente vê que a sociedade como um todo foi impactada com o avivamento. A sociedade como um todo, melhor dizendo, a sociedade como um todo percebeu que tinha algo diferente acontecendo ali. Até mesmo quando a gente está dentro do contexto da EBD, a EBD, né, a Escola Bíblica Dominical, surgiu também numa sociedade corrompida, e alguns anos depois da EBD ser implementada em várias cidades, diminuiu o número de crimes, diminuiu a bandidagem, diminuiu tudo. A sociedade prosperou lá na Inglaterra. Você pode estudar sobre a origem da EBD e você vai ver que quando o povo se voltou para a palavra de Deus, todo mundo foi beneficiado, tanto salvos como não salvos. Tá? E quando a gente olha para o contexto que a gente está estudando de Esdras também, a gente vai ver que a sociedade lá de Jerusalém é restaurada e o povo da região é abençoado também. Então as bênçãos de Deus atingem a sociedade como um todo, no verdadeiro avivamento, é claro. Então a gente chega aqui no final da nossa aula e essa revista ela não tem conclusão, né? Algo meio estranho, eu sou acostumado a ter a conclusão, mas eu faço a conclusão de toda forma como eu fiz aí, né? Você percebeu. Então é isso, eu encerro aqui esta aula. A paz do Senhor, até a próxima aula.